Abacuque capítulo 3, versículos 17, 18 e 19. A palavra de Deus assim nos diz: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Vamos curvar as nossas frontes neste momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos mais uma vez reunidos aqui na Tua casa, ó Pai. E nós temos, Senhor, motivos para Te agradecer, porque o Senhor tem nos dado, ó Pai, essa oportunidade de estarmos aqui cultuando e exaltando o Teu santo nome. E cada um dos Teus filhos que aqui chegou nesta noite, ó Pai, tem um objetivo em sua mente, ó Pai. Eles não saíram da sua casa simplesmente para passar alguns momentos aqui, mas eles saíram da sua casa com a certeza que o Senhor está aqui. O Senhor está os aguardando, ó Pai. E eles querem fazer de todo o seu coração louvar e bendizer a Ti, ó Pai. E neste momento em especial eu te peço, Senhor, que o Senhor venha usar a minha vida, que eu possa estar proferindo palavras aqui, ó Pai, que venham de encontro a cada coração. Que os Teus filhos, ó Pai, estejam atentos à Tua palavra e que nós possamos sair daqui saciados pelo poder do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor tem todo o poder e mediante este poder nós estamos aqui, ó Pai, com temor perante Ti. Eu te peço, venha usar a minha vida hoje e para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Pode ser menos. Pode ser menos. Quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou feliz por mais uma vez estar aqui nessa igreja, para juntos louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui reunidos. Quero, desde já, agradecer ao presbítero Osia, que nos fez o convite para estarmos aqui nessa noite. E hoje, meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Profeta Abacuque, um profeta que tinha questionamentos como cada um de nós. Tema da mensagem: aconteça o que acontecer, Ele é Deus. Esta é uma verdade em nossas vidas. Aconteça o que acontecer, Ele é Deus. Para a nossa igreja adventista da promessa aqui, no Xaxim, ela tem que ser uma verdade, não somente aqui, em qualquer lugar. Profeta Abacuque, o nome Abacuque, pode ser traduzido ou pode significar abraçar ou abraçado. O profeta Abacuque, ele viveu nos últimos dias, ali na nação de Judá. Na época em que a Babilônia, através do seu rei Nabucodonosor, estava conquistando todas as coisas à sua frente. O que tinha pela frente, Nabucodonosor conquistava. No início, aqui do livro, conforme foi lido aqui pelo diretor, a gente vê algumas indagações do profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Até quando isto vai acontecer? E ele faz essas indagações a Deus. E ele olha e vê as nações da Babilônia cercando a sua terra. Ele olha e vê o pecado destruindo o seu povo. E Abacuque, ele só consegue pensar na iniquidade, na violência do povo. E ele faz questionamentos. Ele faz questionamentos a Deus. Questionamentos não diferentes do que eu e do que você, a gente faz também para Deus. E questionar a Deus não há nenhum problema. Não tem nenhum problema quanto a isso. A questão é que a gente tem que acreditar sempre na soberania de Deus. Que Deus é soberano. E que todas as coisas acontecem porque Deus permite. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Quais são os questionamentos que você tem feito. O que eu sei é que nós temos que acreditar sempre que Deus é soberano. E que aconteça o que acontecer nas nossas vidas, Ele vai continuar sendo Deus.
esteja acontecendo o que acontecer na vida da igreja aqui do Xaxim, Deus continua sendo Deus. Ele não muda. Ele não muda. E nós fazemos os nossos questionamentos. Nós fazemos as nossas indagações. Mas não devemos deixar de acreditar na soberania, na sabedoria do nosso Deus. Uma coisa que nós devemos deixar de lado é a dúvida. E saber que Ele é Deus. E o profeta aqui, ele se coloca diante de Deus, ele coloca diante de Deus as suas queixas. Mas Deus vai demonstrar para Abacuque que Ele é soberano. E Deus vai demonstrar que nada escapa do propósito de Deus. Nenhuma coisa escapa do propósito dele. O profeta pergunta: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Por que me mostras iniquidade e me fazes ver a opressão? E aqui a gente pode se questionar: por que Deus permite que algumas coisas aconteçam? Por que Deus permite que uma criança de 4 anos, ela fique trancada durante alguns dias na sua casa, enquanto a sua mãe sai e vai namorar? Eu não estou dizendo algo que não acontece. Eu estou dizendo algo que está na mídia. A gente pode se questionar por que uma criança de 11 anos ela é assassinada pelos seus pais. A gente pode se questionar por que terríveis coisas, efeitos naturais acontecem. E milhares de vidas são ceifadas. Por que um barco tomba e crianças são mortas? A gente se faz esses questionamentos. Por que isso acontece? Por que essas coisas são permitidas? Estas são indagações que nós fazemos na atualidade. E Abacuque, ele fazia indagações no período dele. Indagações não diferentes do que nós fazemos no dia de hoje. E daí você pode fazer as suas indagações. Por que, Senhor, isso é permitido sobre a minha vida? Por que algo terrível acontece comigo? Por que nós temos que passar por isso? Por que eu tenho que passar por tribulações? Nós fazemos essas indagações. A questão é que, muitas vezes, a resposta que nós recebemos de Deus não é aquela que nós queremos escutar. Muitas vezes. E na vida de Abacuque, na vida do profeta Abacuque, não foi diferente. A resposta que ele recebeu de Deus não é que ele queria receber. Não somente do profeta Abacuque. Nós temos vários personagens bíblicos da mesma maneira. Questionam a Deus e recebem respostas que não era aquela que eles queriam receber. Questionar, nós podemos, como Abacuque fez. O que nós não podemos é duvidar do poder de Deus. Duvidar que Deus é sábio. Duvidar que Deus é soberano. Abacuque, ele questionou, mas ele não foi arrogante para não aceitar a vontade de Deus. Não aceitar aquilo que Deus tinha proposto fazer ao seu povo. Ele questionou sim. Mas ele confiou em Deus também. E Deus responde os nossos questionamentos. Não muitas vezes da maneira que nós queremos ter aquela resposta, mas da maneira que Deus quer. Soberania de Deus. Ele responde conforme Ele quer, da maneira que Ele quer. Porque aconteça o que acontecer, Ele vai continuar sendo Deus. Nós mudamos, o homem muda. A gente até viu na lição de ontem, que muitas vezes as pessoas querem se focar em uma ou outra pessoa. Mas a gente não pode fazer isso, porque se a gente se focar em uma pessoa, no ser humano, em algum momento da nossa vida a gente vai se decepcionar com aquela pessoa. Porque ela vai nos decepcionar, porque o ser humano faz isso. Mas quando a gente se foca em Deus, a gente tem que ter uma certeza, a gente não vai se decepcionar. Porque Deus não falha. Não falha. Deus não muda, Ele é imutável. Ele é sempre da mesma maneira. Mas Deus, quando nós fazemos os nossos questionamentos, Ele nos responde e tira as nossas dúvidas. No próprio capítulo 1, a gente vê ali que Deus responde a Abacuque, dizendo que Ele enviaria os caldeus contra Judá.
Perguntas foram feitas a Deus. Abacuque fez perguntas, fez questionamentos. E Deus não deixou o profeta sem resposta. Mas agora surgem outras indagações na cabeça de Abacuque. Por um tempo, o profeta acabou ficando sem resposta. Porque não era o tempo do profeta. Não era conforme ele queria. Não era conforme a sua vontade. Mas era no tempo de Deus. Era conforme Deus queria. E nós temos isso. Nós queremos as nossas respostas quando nós fazemos um questionamento, nós já queremos que Deus venha com a resposta pronta. E sempre dá a resposta da maneira que nós queremos. E Deus diz que Ele iria disciplinar o seu povo. Muitas vezes nós mesmos queremos prescrever a maneira da resposta de Deus. A maneira que as nossas orações devem ser respondidas. Com certeza o profeta Abacuque ele não imaginava que Deus traria uma resposta desta. Ele queria uma resposta, não, eu vou livrar o meu povo. Eu vou fazer conforme você quer, Abacuque. E Abacuque queria aquilo naquele momento. Mas Deus não respondeu daquela maneira. Ele sabia que naquele momento, Deus sabia que naquele momento a nação não estava preparada para aquilo. Com certeza, já aconteceu comigo, que sou pai, já aconteceu com você também, que é pai. Quando os nossos filhos ficam doentes, nós vamos até o médico, até o pediatra, e quando chega lá, nosso filho está com febre, com alguma infecção de garganta, seja o que for. E a gente já vai sabendo, amoxicilina, BD, 250 ou dos 500, a gente já sabe qual é a prescrição médica. A gente já vai sabendo, o médico vai prescrever isso para o meu filho. Mas a gente tem que ir ao médico, a gente tem que ter a certeza que a nossa prescrição, a nossa sabedoria está correta. Em alguns casos, nós queremos prescrever para Deus da mesma maneira. Senhor, eu quero 10 gotas de alegria para a minha vida, 20 ml de dinheiro, de preferência de 6 em 6 horas, e assim por diante. A gente quer prescrever para Deus aquilo que nós queremos para a nossa vida, achando que nós sabemos o que é melhor para a nossa vida. Que nós somos autossuficientes. Mas não é assim, meu irmão. Na minha e na sua vida não funciona dessa maneira. A gente não tem como prescrever o melhor para a nossa vida. Quem sabe o que é melhor para nós é o nosso soberano Deus. É Ele que sabe. Quem sabe o que é melhor para a igreja é Deus. É Ele que sabe o que é melhor para nós. As nossas indagações vão acontecer. Deus vai responder a nossa oração. Deus, Ele sabe qual é a melhor prescrição para a nossa vida. No capítulo 2, versículo 4, Deus ele faz um diferencial entre o justo e o ímpio. Eis que a sua alma orgulhosa não é reta nela, mas o justo, pela sua fé, viverá. Deus está dizendo que tudo está no controle dele. E o justo, ele tem que viver pela fé. Eu e você, nós só vivemos pela nossa fé. Quantas vezes a gente não se pega dizendo assim, volta logo, Senhor. Volta logo porque está difícil. Está difícil de viver numa nação que não acredita em Deus. Está difícil viver em uma nação onde a vida é tirada por poucas coisas, por poucos reais. E nós vivemos no meio deste mundo. E quando a gente escuta no noticiário, e quando você vê no noticiário que 80%, 90% das notícias são só coisas ruins, e 10% talvez tenha coisa que não sejam coisas boas, mas sejam coisas normais. Porque para ter uma notícia boa é muito difícil. Alguém roubando, a gente quase não vê isso no Brasil. Como se rouba, se coloca uma placa na esquina, ela tem superfaturamento, alguém está roubando. Isso vai nos revoltando. É o meu, é o seu dinheiro. As pessoas tiram as vidas por poucas coisas, e isso vai nos revoltando.
E a gente pede, Senhor Jesus, volta logo. Porque não é difícil viver, não é fácil viver nesse mundo. Não é fácil para cada um de nós. A gente está nesse meio, convivendo com essas pessoas. E a gente se pede isso, a gente pede para Deus isso. Nossos questionamentos, ele é escutado por Deus. E Deus nos responde da seguinte maneira: o justo, ele vive pela fé. E eu e você, nós somos justos. E nós vivemos pela fé. Pela fé que nós temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dessa maneira que nós vivemos. Não é de maneira diferente. As perguntas vêm. Podem acontecer coisas terríveis na minha e na sua vida. Mas se nós temos fé em Deus, tudo será resolvido. Você passa por momentos de dificuldade? Passa. Mas o justo, ele vive pela fé. No mundo nós temos aflições? Temos. Mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. E nós, que seguimos ele, nós também vencemos o mundo. Este mundo é terrível. As coisas que nos afligem são terríveis. Mas nós vivemos pela fé em Cristo. Após nós deixarmos as dúvidas de lado, nós temos que voltar para aquilo que realmente importa. E aquilo que realmente importa na minha e na sua vida é a adoração ao nosso Deus. É isso que importa. Versículos 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque Ele é a minha força e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. A grande diferença dos 3 últimos versículos de Abacuque para o início, ela é tremenda. No início, Abacuque vem fazendo questionamentos, vem fazendo indagações a Deus. No final, ele vem adorando e louvando o nome do Deus Todo-Poderoso. Alguns estudiosos dizem que o terceiro capítulo de Abacuque pode ter sido escrito em uma outra ocasião, não junto com os 2 primeiros. Alguns dizem isso. Mas a certeza é que Abacuque tinha recebido resposta de Deus. E Abacuque voltou para aquilo que importava realmente na vida, que é a adoração ao nome do nosso Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai querer encontrar a mim e a você, louvando e bendizendo o seu santo nome. Aconteça o que acontecer, ele vai querer, quando voltar, encontrar eu e você dessa maneira, louvando e bendizendo o seu santo nome. Depois que Abacuque escutou a resposta, mesmo não sendo aquela resposta que ele queria escutar, ele volta para fazer aquilo que realmente importava, que era a adoração a Deus. Agora, Abacuque está falando para Deus que aconteça o que acontecer, Deus continua sendo Deus. Se Nabucodonosor viesse contra a sua nação, Deus continuaria sendo Deus. Se problemas viessem, como vieram, Deus continuaria sendo Deus. Aqui, o profeta ele não é mais controlado pela ansiedade, pelas indagações, mas ele tem uma visão elevada de Deus. Aqui ele reconhece realmente que Deus é Deus. As questões temporais não tomam mais conta da vida de Abacuque. Os seus pensamentos agora são relacionados às coisas que vêm do alto. E no nosso dia a dia, a gente muitas vezes pensa muito mais nas coisas que são deste mundo do que nas coisas que são do alto. Todos nós. Nós vivemos neste meio, no meio deste mundo.
E a gente muitas vezes se acostuma com o que nós temos aqui. Com o que nós temos nessa vida aqui. E parece que muitas vezes para nós isso é o suficiente. As coisas que são apresentadas neste mundo. Mas não é suficiente. Não é este o nosso mundo. Não é esta a nossa vida. Não é isso que Deus tem preparado para nós. O que Ele tem preparado para nós é superior, extremamente superior. Vai chegar um dia que Ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você vai escutar isso. Eu vou escutar isso. Mas para nós escutarmos isso, a gente tem que ter certeza que Deus é soberano. E acreditar na sua soberania. E aconteça o que acontecer na minha e na sua vida, Ele ainda é Deus. Abacuque, aqui ele percebe que Deus tem total interesse na sua vida, na sua criação. Mas que muitas vezes é necessário que a humanidade, que nós passamos por dificuldades, por tribulações. Nós fazemos indagações, nós fazemos questionamentos. Por que, Senhor? Por que isso acontece comigo? Por que isso é permitido? Isso que eu estou falando aqui nessa noite para você não é algo novo. Você já sabe disso. A grande pergunta é: aconteça o que acontecer, Deus, Ele continua sendo Deus na sua vida, na minha vida? Vamos analisar aqui os 3 últimos versículos. A figueira, ela faz parte dos alimentos descritos em Deuteronômio 8, que tinham na terra prometida. A vide, de onde se extraía o vinho, que representa alegria, prosperidade, que representa a paz. A oliveira, de onde se extrai o azeite, que era algo extremamente importante para a nação. Era utilizado no comércio como meio de sobrevivência do povo. Campos não produzam. Improdutividade ou dificuldade, caso isso venha a acontecer. Ovelha, a principal riqueza dos patriarcas. Carne para alimentação, lã para as vestes. O gado, ele executava trabalhos na agricultura, puxar carros e assim por diante. Muitas vezes a gente escuta esse texto que ele é muito dito. E a gente não se faz a tradução para os nossos dias. Do que Abacuque estava querendo dizer ali. Eu vou tentar fazer isso nesse momento. Eu só vou mudar um pouquinho o texto. Porque ainda que me falte o arroz, nem que me falte a paz, ainda que decepcione e não haja produtos para comercializar, e os campos não produzam mantimento, ainda que seja tirado de mim as minhas vestes, e não tenha nenhuma alimentação, e me falte o trabalho do dia a dia, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Quando a gente traz para os nossos dias, daí vem o questionamento: se tudo isso acontecer, Ele ainda é Deus. Ele continua sendo Deus. Se me faltar tudo isso, Ele ainda é Deus. Ele não muda. Se me faltar o mantimento, se me faltar o emprego, se me faltar as minhas vestes, Ele ainda é Deus. E daí vem dito assim: eu exultarei o Deus da minha salvação. Aconteça o que acontecer na igreja do Xaxim, venha o que vier, você exultará o Deus da sua salvação. Amém? Aconteça o que acontecer, venha o que vier, vocês ainda devem exaltar o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o dono dessa igreja. Porque quando nós saímos da nossa casa, num domingo, um pouco frio, ainda não está totalmente frio, não se preocupa, meu irmão. Quando a gente sai da nossa casa, para vir aqui,
Que nós poderíamos estar lá, no aconchego do nosso lar. A certeza que nós temos é que Deus vai estar aqui. Você tem essa certeza? Ele está aqui escutando a minha e a sua exaltação. E o questionamento que nós fazemos: Senhor, receba a minha adoração. O Senhor está recebendo a minha adoração. Quando nós já chegamos aqui, todos os problemas têm que ficar de lado, meus irmãos. Porque aconteça o que acontecer, Ele é Deus. E Ele merece o meu louvor. Ele merece a sua adoração. Ele merece o nosso melhor. O meu e o seu melhor. Aconteça o que acontecer. Venha o que vier sobre as nossas vidas. Ele merece o nosso melhor. Abacuque, ele começou o livro tentando entender. Mas ele terminou aprendendo o mais importante. Aconteça o que acontecer, Deus é Deus. Uma filha, muitas vezes, uma filha em algum momento, ela se queixou para o seu pai que as coisas na sua vida não estavam muito boas. Que as coisas estavam vindo de uma maneira que ela estava se desanimando. E ela não sabia mais o que fazer. Estava com vontade de desistir. Estava cansada de lutar, cansada de combater. O seu pai era um chefe de cozinha. Ele pegou 3 vasilhas, e talvez você já conheça essa história. Colocou água nas 3 vasilhas. Em uma ele pegou uma cenoura, colocou. Na outra ela pegou um ovo e colocou. E na outra ele pegou o pó de café e colocou. Ligou o fogo e deixou aquelas 3 lá, sem falar uma palavra. Deixou ali os 3. E foi fervendo, e a água foi fervendo. Depois de um tempo ele foi, tirou a cenoura, partiu e deu para ela. E perguntou para ela: o que você está vendo? A cenoura, ela está boa, está molinha. Ele falou: mas quando ela entrou na água, ela estava dura. Ele pegou o ovo e pediu para ela fazer da mesma maneira, e ela viu que estava rígido. Ele falou: se você tivesse apertado esse ovo antes, ele te teria quebrado. Porque por fora, a casca dele é até um pouco rígida, mas se você apertar, ele quebra. Mas agora não. Ele está mais rígido. Só que o pó de café, ele sai diferente. Assim como os outros saíram também. A cenoura, ela entra forte, firme. Mas depois de ter sido submetida à água fervente, ela amolece e se torna frágil. O ovo, ele é frágil. Sua casca fina, ela protege o seu interior. Mas depois de terem sido colocados na água fervente, o interior dele se torna mais rígido. O pó de café, ele é incomparável. Depois que ele é colocado na água fervente, ele muda a água. Ele muda a água fervente. Qual desses 3 é você? E se eu fizer essa pergunta, você não vai saber talvez me responder. Sem eu colocar o contexto. Você é como a cenoura que parece forte. Mas quando vem o problema, você se torna um pouco fraco. Ou você é como o ovo, que começa com um coração até certo ponto maleável. Mas depois de alguma coisa que acontece na sua vida, uma morte, uma falência, um problema, você se torna mais difícil e mais duro. A sua casca, ela até parece a mesma, mas por dentro você está duro. Por dentro você não está mais maleável. Ou será que você é como o pó de café, que ele muda a água fervente? A coisa que está trazendo dor. Os 3 passaram pelo mesmo processo. Água fervente. Cada um saiu de uma maneira. O pó de café, ele faz com que o problema deixe de ser problema. E se tornou pó de café. Aquela água não é mais água fervendo.
mas é pó de café. O problema é quando vem para mim e para você, a gente tem que pegar ele com a ajuda do nosso Deus, porque só Ele que pode nos ajudar. E fazer com que esse problema não saia como sendo mais um problema, mas a gente que vai transformar o problema. Não pelas nossas forças, mas porque Deus vai fazer isso. Assim como é feito com o pó de café. A água não é mais água, ela se torna pó de café. O problema não é mais problema, mas Deus te ajudou. E você saiu diferente. Eu e você. Aconteça o que acontecer. Venha o problema que vier. Nós temos que ter uma certeza. O nosso Deus continua sendo Deus. Ele não muda. Não muda. Por qual problema você tem passado? Por qual dificuldade você tem passado? Eu sei sim que essa igreja tem passado por dificuldade. Eu sei sim. Nós sabemos disso. Que essa igreja tem passado por problemas. Mas aconteça o que acontecer, meu irmão. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Não duvida disso. E a gente não sabe como Deus faz as coisas. Nós somos tão limitados. Eu sou limitado, vocês são limitados. E quando esses problemas vêm, quando essas dificuldades vêm, se apega ainda mais em Deus. Mais em Deus. Porque Deus tem um propósito na nossa vida. Ele sabe o que é melhor. Para nós é tão difícil. É tão difícil passar por problemas, é tão difícil passar por dificuldades. E a gente faz os questionamentos. Por que, Senhor? Por que isso está acontecendo com a gente? Aconteça o que acontecer. Ele é Deus na sua vida. Ele é Deus na minha vida. Se coloque em pé neste momento. Problemas virão, dificuldades virão. Está difícil? Clame ao nome do Deus Todo-Poderoso. É Ele quem tem poder. É Ele que pode suprir as nossas necessidades. Quantas vezes nós vemos o poder de Deus sendo derramado? Quantas vezes nós vemos que, se não fosse a atuação de Deus, aquilo não seria transformado. Algo de novo não teria acontecido. Deus continua sendo Deus. Ele não muda. Ele continua sendo Deus. Ele é o Deus da minha e da sua vida. Você está com um problema? Tenha certeza. Deus, Ele pode fazer com que o seu fardo se torne mais leve. Ele pode fazer isso. Eu quero te convidar, se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, eu quero convidar você para que você venha até a frente. Abacuque, ele tinha problemas terríveis, terríveis, dificuldades terríveis. Ele olhava para um lado e via a nação se aproximando dele. Ele via o problema, ele via uma nação iníqua, com grandes problemas. E Abacuque fez as suas indagações, como você faz. Mas lá no final, Abacuque volta para o principal, dizendo, aconteça o que acontecer, Ele é Deus. Abacuque teve vitória? Teve. Porque Deus estava ao lado dele. Você pode ter vitória? Pode. Porque Deus está ao seu lado. Não sou eu que simplesmente falo isso. A garantia é na palavra de Deus. É ela que nos garante isso. Eu quero te convidar, se você tem algum problema, que você venha até a frente.
Venha na certeza de que Deus pode suprir a tua necessidade. Que Deus pode transformar a sua vida. Que Ele tem todo o poder, que em suas mãos tem todo o poder. Os consagrados estarão aqui à frente orando por você. Está difícil, meu irmão? Está complicado? Coloca o seu problema na presença de Deus. As coisas estão vindo sobre você e você não sabe por onde escapar. Confia em Deus. Confia no seu poder. Saiba que Deus pode transformar a sua vida. Venha confiado no poder de Deus. O Ministério de Louvor estará louvando a Deus. Você que está aí no seu banco, as pessoas que vêm até aqui à frente, elas vêm porque elas realmente necessitam do poder de Deus. Elas necessitam que Deus derrame da sua glória, do seu amor e do seu poder sobre a vida delas. E em suas mãos há poder. Nas mãos de cada um de vocês que estão aí, há poder. Então levante a sua mão, ore pelo seu irmão que está aqui. A certeza que Deus pode suprir a sua necessidade.